Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente e a nossa série para a montagem de uma mochila de emergência. O que é essa mochila de emergência? É uma mochila que você vai pegar se por acaso você tiver que evadir do lugar onde você está com muita pressa. Imagine que um bombeiro, alguém da Defesa Civil, esmurre a sua porta e diga: você tem 2 minutos, 3 minutos para sair daqui, tá tudo desabando ou a água está subindo, enfim, uma catástrofe qualquer. Você é obrigado a pegar só algumas coisinhas e sair dali correndo. Nessa hora, meu amigo, não dá para pensar em nada. A melhor coisa que você faz é deixar tudo isso organizado. E nós aqui do canal estamos organizando uma mochila de emergência por segmentos. Isso mesmo, em cada vídeo você vai ver um tema que é absurdamente importante para você colocar e montar uma mochila de emergência bastante eficiente para atender você e sua família em qualquer situação. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos componentes que é literalmente o mais versátil. É uma das pontas da pirâmide de sobrevivência, o fogo. E você tem que saber sobre isso. Parece facinho, parece simples demais, mas não é. Num primeiro momento você vai achar que essa é uma montagem de kit absolutamente fácil, não é? Afinal de contas, em cada casa do planeta, em cada endereço, em cada CEP, você vai ter pelo menos uma fonte de fogo. Sim, a fonte de fogo que leva aquecimento para você fazer comida, para você aquecer sua casa, para você fazer alguma luz, não é? Toda casa tem. Da mais humilde até o maior palácio, sempre vai ter fogo, água e alguma ferramenta. Isso é uma regra. Então, durante o apocalipse, se você entrar em qualquer lugar, você vai achar um lugar destinado a fogo. Porém, pesquisas feitas lá na Inglaterra por vários sites fizeram a seguinte pergunta: você sabe acender uma fogueira? Se prepara para essa resposta aí. Somente 5% das pessoas têm efetiva experiência em acender uma fogueira. E a fogueira é a representação maior que a gente tem da segurança, da luz e principalmente da versatilidade. Olha só, com uma fogueira você pode purificar água, você pode fazer luz num acampamento, seja lá onde for, e você pode principalmente se aquecer. Isso é primordial num cenário onde você tem diversos desastres climáticos. Recentemente, se você olhar os vídeos, você vai ver que várias pessoas, até refugiados das áreas do Rio Grande do Sul, por exemplo, do norte, e até agora no Amazonas, ficam em volta de fogueiras. Isso, fica alguém acordado, tomando conta das outras pessoas em volta de uma fogueira, porque ela representa segurança como um todo. Então, você tem que conseguir acender uma fogueira. Para isso, nós montamos um kit fogo dentro da sua mochila de emergência. Você tem que ter ali, na sua mochila de emergência, capacidades básicas para acender um fogo. Eu não vou nem falar de cozinhar, porque isso vai num kitzinho montado para cozinha. A gente está falando da capacidade básica de garantir que você acenda um fogo. Como já vem acontecendo em vários vídeos dessa série que você acompanha aqui nessa playlist, eu vou trazer para vocês várias opções de como montar um kit fogo. Inclusive aquela que eu acho a ideal. Muita gente vai achar que é uma coisa muito grande, muito elaborada, mas não é. É um pacotinho desse tamanho, tá? Mas antes de eu começar a mostrar isso tudo para você, eu preciso que você me dê uma ajuda, que você já coloque o like nesse vídeo e principalmente, como ele é feito para pessoas inexperientes, para todos os tipos de pessoas, inclusive aquelas que já estão numa situação difícil, é muito importante que você seja um multiplicador de técnicas de sobrevivência do canal da Mochila de Evasão, da Mochila de Emergência e encaminhe esse vídeo para todo mundo, ok? O kit que eu vou mostrar para vocês cabe num saquinho como esse. E acredite, esse aqui tá bem exagerado e tá no modo apocalipse total de Natal. É, de Natal porque ele é muito mais sério, para você ter uma ideia. Mas, na verdade, esse kit se resume a basicamente 3 itens que você precisa ter. Um isqueiro, uma pederneira e uma coisa para queimar. O isqueiro para fazer fogo automático, pederneira para acender esse fogo em qualquer lugar e uma coisa para queimar, porque simplesmente não existe combustão espontânea. Você tem sempre que queimar alguma coisa e o nome disso é isca de fogo.
Então, na minha concepção como sobrevivencialista, esse aqui, ó, é o kit de fogo que você precisa ter. E ele vai te atender em todos os quesitos. Esse é, claro, o ideal, tá? Esse daqui é um isqueiro tipo Zippo, tá? Esses isqueiros assim, ó, que usa combustível dentro dele, ok? Esse daqui é uma garrafa de combustível para esse isqueiro, tá certo? E aqui você tem as pederneiras que se usam dentro desse isqueiro. Esse conjunto aqui traz tudo o que é de melhor para você acender um fogo. Primeiro que ele é automático, você trisca nele, ele faz fogo. Ótimo. Ah, mas ele pode acabar o combustível, então você tem uma reserva de combustível aqui, certo? Que você pode reabastecer seu isqueiro ou simplesmente usar para incrementar o fogo. Então, tanto o pavio aqui dentro quanto o suprimento aqui vão valer como iscas de fogo para você. Ou seja, você já está acendendo fogo em qualquer lugar. Mas pederneiras podem gastar, pode acabar, porque ele usa uma pederneira para acender. Então ele também tem a pederneira aqui. Se você riscar ela sem combustível dentro, você vai fazer faíscas igual uma pederneira. E aí você tem as pederneiras extras aqui, ó, para você poder colocar dentro do seu isqueiro. Ou seja, com isso aqui, você acende fogo em absolutamente qualquer lugar e você está usando 3, 4, 5 itens em uma coisa só. O ideal para sua mochila de emergência, para você fazer fogo, é esse conjunto aqui. Mas tem muito mais coisa interessante para a gente colocar dentro desse kit fogo. Isso deveria ser a base, ao meu ver, ok? Obtenção de fogo automático é a regra. Esqueça todo o resto. Esqueça a técnica de acender com pilha, técnica de fazer isso, técnica de acender com pauzinho. Esquece tudo isso. Você tem que triscar e conseguir fogo automático. Vamos usar o Zippo como exemplo aqui, tá? Vamos lá. Calma aí. Aqui. Fizemos fogo automaticamente. O Zippo ele é legal porque se você chacoalhar ele e tiver algum vento, ele não vai apagar. Ele foi projetado para marinheiros usarem isso daqui nos navios durante a guerra. Então ele fica aceso por bastante tempo. Quais são as outras opções que nós temos? Ok? Nós temos os clássicos isqueiros Bic, que são ótimos, acendem 1000 vezes ou mais. E além de tudo, você também tem esse recurso de fogo automático, certo? Mas o Bic desses isqueiros mais simples não é o melhor que existe. O melhor que existe é esse aqui. Sabe por quê? Porque você consegue ver, ó, o combustível dentro dele. Tá? Então, na hora de colocar no kit um item ou outro item, prefira aqueles que você consiga monitorar a carga. Porque às vezes quando você embala o seu kit, essa parte fica acesa, dá uma vazadinha de gás bem leve, quando você vai ver, você não tem mais absolutamente nada para acender seu fogo. Com esses aqui mais baratinhos, ó, você consegue controlar o número de vezes que você vai acender o fogo. Então olha só, aqui nesse meu saquinho, eu vou colocar combustível que serve como isca de fogo, ou seja, mete fogo em qualquer lugar. Isso aqui é nafta, queima muito forte. Se você precisar acender alguma coisa, você acende com isso. Então aqui vai a gasolina, numa lata que é bem segura. Aqui vai o nosso Zippo. E aqui eu vou colocar um conjunto de pederneiras para ele. Pronto, eu acendo fogo já em qualquer lugar. Agora, eu vou querer, todo mundo vai querer, uma isca que seja muito mais fácil, que não precise queimar toda a nossa gasolina, não é? Então nós vamos falar agora das iscas de fogo. Nota, tem milhares, tem muitas que você vai fazer até na sua casa. Eu separei para vocês algumas que são as melhores, que são mais fáceis de fazer. A característica da isca de fogo é acender, pegar fogo, só isso. Não ficar queimando por muito tempo, nem nada do tipo, é só ajudar. Você bater o isqueiro lá, bater uma chama viva nela e ela vai acender. Então você vai achar muito comumente isso daqui, ó. Isso daqui é álcool gel solidificado. Ele vai durar muito tempo dentro dessa latinha até você abrir. Quando você abrir essa latinha, você vai ter 4 pastilhas aqui dentro e que vão pegar fogo muito facilmente, tá? Você vai acender ela ali e ela vai acender qualquer fogo para você. Seja ele uma lareira, seja ele uma fogueira no meio da rua, ou até, se você quiser colocar isso aqui dentro de um fogareiro, de uma espiriteira, de um fogãozinho qualquer, para só dar uma aquecida numa comida. Isso daqui vai funcionar muito bem. Já o irmãozinho dele é um combustível sólido
comprado. É muito interessante, porque ele está bem estabilizado aqui dentro, ele não vai pegar fogo sozinho, ele não vai dar problema nem nada. Geralmente a embalagem vem muito bem embalada, então basta você pegar isso daqui e colocar ali dentro do seu conjunto de kit fogo. Correto? Ele tem uma cabecinha de fósforo aqui que se você riscar, ele já pega fogo, ele faz uns bastõezinhos de cera assim, tá? É muito interessante, dá pra você ver ele por aqui. Vale a pena colocar no kit, é bacana e tudo mais, mas ele também não é o melhor e esse treco aqui, ele é bastante caro. Ok? Não dá muito para cozinhar com ele porque ele fica aceso em torno de 5 a 7 minutos. Ou seja, para esquentar uma comidinha qualquer, antes de ferver a água, você vai usar 2, 3 desse aqui. Vale a pena para quem não quer ter trabalho de fazer nada, mas tem coisa muito mais bacana. Eu já mostrei como fazer essa fita aqui no canal, ok? Basicamente é uma fita de algodão que você compra em lojas de armarinho mergulhado na parafina. E então você põe ela no sol para secar e enrola ela nessa posição aqui para ficar fácil de transportar. O que isso aqui faz? Isso daqui queima muito lentamente, ela fica aceso por bastante tempo, tempo suficiente para você acender qualquer fogo. A diferença é que eu tenho metros e metros dessa fita enrolada dentro de um massinho como esse aqui. Então, ó, se eu abrir aqui, ó, dá uma olhada, eu vou tirando fita. Eu consigo fazer um fogo, ainda tem bastante, tá? Fazer um fogo enorme com isso. Eu coloco ela esticada, ponho fogo em cada ponto dela, que com certeza, seja lá o que for, vai pegar fogo. Então, esse tipo de material aqui que você faz aí na sua casa é muito interessante para você ter dentro de um kit para acender fogo em qualquer lugar. Como ele é útil demais e bem pequenininho, eu vou colocar ele aqui, ó, junto do isqueiro Zippo, porque ele vai me economizar combustível do isqueiro, tá? O próximo item do meu kit fogo saiu recentemente no canal. É um combustível sólido. Esse aqui eu não vou usar para cozinhar. Eu vou usar única e exclusivamente para meter fogo nas coisas. Sabe por quê? Porque depois que eu colocar fogo aqui na pontinha desse papelão, tá? Ele vai ficar aceso por meia hora. Ele vai ficar queimando num fogo muito forte por meia hora. Se eu quiser acender uma lareira de toras, por exemplo, eu coloco isso daqui lá embaixo, acendo e ele vai queimar por meia hora, acendendo seja lá o que eu quiser. Então, pelo menos um desse daqui eu vou colocar do lado das fitas de algodão para poder fazer um fogo de emergência literalmente em qualquer lugar e um fogo muito forte sem novamente precisar usar o combustível ou deixar o isqueiro aceso lá por muito tempo, ok? Então olha só, aqui na nossa cestinha nós vamos colocar um combustível sólido. O tutorial para você fazer está aqui em cima. Lembra que eu disse que a grande maioria das pessoas não sabem acender uma fogueira? Menos pessoas ainda sabem acender uma fogueira usando isso aqui, ó. Isso daqui é uma pederneira. Mas o fato das pessoas não saberem não significa que você, sobrevivencialista, não deva saber. Isso aqui é vendido em praticamente toda a internet, em sites de camping, de pesca. Em todo lugar você vai achar pederneiras como essa. As melhores são as grandonas. Ponto final. Se você for ver qualquer série de sobrevivência, em qualquer lugar, os sobrevivencialistas mais treinados sempre vão preferir a pederneira. Por quê? Porque quando você risca a pederneira, ela vai fazer 3.000 graus, incendiando qualquer isca natural que esteja por ali. Então é o preferido entre 11 de cada 10 Bear Grylls que você vê na internet. Correto? É muito bom mesmo, mas precisa de muito treino e não é para amadores. Então não adianta você colocar isso daqui lá no seu kit de fogo sem você saber como usar. Você vai achar algumas que vão trazer um pouco mais de facilidade para você. Como por exemplo, esse kit aqui da Smiths, tá? Para o ambiente natural, ele é ótimo e você vai ver vários como esse aqui. Você pode organizar um aí na sua casa. Ele consiste de um ralador. E é um ralador igual ao ralador de queijo, igualzinho. Um estojinho aqui, ó, onde você vai ralar o queijo ali e vai cair tudo aqui dentro. E aqui dentro ele tem o riscador e a pederneira, tá? Já vem nesse conjuntinho aqui, muito bacaninha. E você encontra também na internet site chinês para vender. O ideal é esse aqui, pederneirona, grossa, entendeu? Quanto maior, melhor e mais fácil de você acender fogo, tá?
Como eu já tenho alguma experiência com o uso de pederneira, eu vou colocar uma aqui no meu kit. Por quê? Eu já tenho a pederneira do Zippo, mas eu quero, sei lá, uma mais fácil, até para o treinamento, para um caso de necessidade extrema. Se for um evento nível apocalipse, isso daqui é 1000 vezes melhor do que tudo que eu mostrei para vocês. Então eu vou colocar uma aqui no meu kit fogo, porque aqui na minha casa todo mundo já treinou e todo mundo sabe usar. Bora lá? Olha só, o volume não aumentou quase nada. Agora, tem duas coisas que você tem que ter no seu kit. Pelo menos se você tiver juízo. Você vai achar que não tem muito a ver com kit fogo, mas são absolutamente essenciais. Para você garantir que você vai acender um fogo em qualquer condição, você tem que ter uma forma de poder manipular tudo isso que eu mostrei para você fazer alguma manutenção. Correto? Isso é feito com um item que é essencial para qualquer sobrevivencialista. Uma faca ou uma lâmina pequena. Não adianta você pensar para fogo grandes facas ou outras ferramentas, porque essa a gente já colocou no nosso kit. Você tem que ter uma faquinha de manipulação. Sempre. É com ela que você vai cascar galho, é com ela que você vai cortar as tiras de isca de fogo que a gente colocou aqui dentro. Enfim, é com uma faca pequena que você vai fazer isso. Essa daqui, ó, é uma faca do Guia do Sobrevivente, tá? Essa é a Survivalist Skinner, é uma faquinha bem pequena, toda idealizada exatamente para fazer esse tipo de coisa, tá? Olha só. Olha a pegada dela na minha mão, ela é muito pequenininha e ela é bem para fazer coisinha pequena mesmo, para cortar a tira de algodão, para cortar isca. Vai substituir o que essa faquinha aqui? Um canivete pequeno de boa qualidade. Acabou. Tudo que você precisa é uma pequena lâmina para você poder fazer toda essa manipulação. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu fiz de propósito errado para vocês verem, tá? Não sei se vocês perceberam durante o vídeo, mas esse saco que eu montei aqui é a coisa mais inadequada que existe para você montar um kit fogo. Ou seja, nada disso aqui devia estar aqui. O que a gente devia estar preparando era um item como esse aqui, tá? Uma pequena caixinha. Você vai achar essas caixinhas ou até estojos. Sim, estojo que seu filho usa para colocar caneta, para colocar lápis de cor, sabe aqueles estojos? Eles são ideais para você manter o seu kit. Melhor que ele, só uma caixinha como essa daqui, cheia de divisões. O kit fogo no geral, ele é bem pequeno. Você vai colocar os itens aqui, vai sobrar espaço nessas caixinhas, não vai? E também ela é pequena para você colocar na sua mochila de emergência. Então você incrementa ela. Se você tiver acesso a essas coisas que eu mostrei, iscas de fogo mais elaboradas, ou até isso aqui, ó. Velas são ótimas para acender fogo, é uma isca perfeita. Você coloca uma velinha acesa ali, deixa ela queimar e o que tiver em cima dela vai pegar fogo. Então você pode incrementar o espaço todo que sobrar aqui da sua caixinha com velas e outros combustíveis. Você pode colocar até mais fitas parafinadas lá dentro. Enfim, é nessa hora que você começa a colocar outras coisas para ter mais benefícios, mas a base do kit fogo é exatamente essa que eu te mostrei. Acender o seu fogo para cozinhar, vai acender uma lareira para se aquecer, vai acender um pavio de qualquer coisa para poder iluminar ali o seu dia a dia. Enfim, você vai ter todos os benefícios e seguranças ancestrais do fogo na sua mão em qualquer condição e em qualquer lugar. Se simplesmente você não conseguir acender fogo com essas coisas que eu mostrei para vocês, é porque a coisa que você está querendo meter fogo não é inflamável. Vamos finalizar esse vídeo de fogo com mais algumas dicas, ok? Para começar, o isqueiro, tipo Zippo. A marca Zippo ela é muito cara, mas você encontra isqueiros como esse daqui chineses por média de R$30, ok? O que você tem que prestar atenção é no mecanismo dele, que tem que ser de aço. Esses isqueiros, tanto os Zippo quanto os chineses, você vai achar ele de latão, você vai achar ele de ferro, que enferruja, e você vai achar os de aço escovado, alguns com os desenhos e tudo mais. Os de aço escovado são melhores, porque aí você vai ter uma peça inteira feita de aço que você sabe que não vai perder, ok? A parte interna deles são basicamente
todas iguais, então você não precisa se preocupar muito. Então nós temos aqui um isqueiro que é muito caro, mas que você pode comprar por R$30. Mais ou menos por R$20 você vai comprar o combustível original da Zippo. Ele queima muito bem, e se você tiver que colocar uma comida perto dele, ele não vai deixar tanto cheiro assim. Mas a versão chinesa dele, que existe também, você encontra por R$12, ok? Então esse conjunto aqui do mais baratinho sai por R$42 até agora. E por incrível que pareça, as pedrinhas do Zippo, tanto originais quanto as chinesas, são basicamente o mesmo preço. Você vai pagar aí uns R$7. A pederneira dessas bem grossas aqui, com no mínimo 8 milímetros, você vai comprar em torno de R$20 na internet, principalmente em sites de importado e de coisas chinesas. Vende também no Brasil, até em posto de gasolina, ok? Mais ou menos essa faixa de preço. Essas duas iscas de fogo aqui, você vai produzir aí na sua casa praticamente a custo zero. Isso aqui é uma latinha com um papelão que a gente já ensinou a fazer aqui. Isso daqui é uma tira de algodão que é comprada, mas que você também pode pegar qualquer tira de algodão velho aí da sua casa e produzir iscas de algodão, ok? Basicamente, esse eu acho que é o item de segurança essencial que você tem que ter. É um dos pilares de qualquer estudo de sobrevivência, de qualquer cenário de sobrevivência que você puder imaginar. Com ele, você vai acender fogo, mesmo se você não tiver muita experiência. Mas, sinceramente, eu acho que, por ser um item tão essencial, mas tão essencial, vale a pena você perder na hora que você vai montar a sua mochila alguns minutos, para você poder ver como as pessoas estão fazendo, qual é a forma mais segura de acender fogo, como e onde escolher os locais certos para você colocar o fogo que você vai acender, para você não causar prejuízo nem para você nem para terceiros, porque não necessariamente você vai acender esse fogo só na sua churrasqueira ou só dentro de casa. Pode ser que você tenha que sair, levar a sua mochila de evasão e ali no meio do frio e da chuva você decida acender um fogo para você se aquecer. Nessa hora você pode causar um grande acidente. Então, preste muita atenção, tente dar uma estudada em todos os tópicos que você vai estar vendo aqui no canal. E você vai ver que esse kit que eu mostrei para você vai ter uma complementação em vários outros segmentos. Ele vai ser necessário para muitas outras coisas. Porque o fogo, ele também é uma ferramenta. Com ele você pode fazer uma infinidade de coisas. Então é algo que você precisa aprender e precisa dominar. Não deixa para a última hora, para a hora do perrengue, para você aprender como fazer coisas essenciais. Beleza? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Nós estamos na série de montagens de mochila de emergência que toda casa deveria ter. Eu espero realmente que você tenha gostado e que você nos dê o seu apoio, colocando o seu like, favoritando e compartilhando o vídeo para que ele chegue a mais pessoas que vão precisar dessa mochila muito em breve, porque o mundo está ficando cada vez mais caótico e a gente se vê no próximo vídeo com mais um tutorial de mochila. Valeu? Se inscreve aí no canal. Até mais.